Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast A Mente que Mente. Eu sou Bruna Weinreb e esse é um programa voltado para o autoconhecimento. Mais informações você encontra no Instagram, @canal A Mente que Mente, e aqui no YouTube e também no Spotify, e na grade da radiobarucfm.com, no portal barucnews.com. Mari, obrigada por você estar participando aqui do podcast A Mente que Mente, videocast, né, que a gente está aqui fazendo tanto em áudio quanto vídeo, pro pessoal da Rádio Baruch FM, para o YouTube e depois Instagram, vou colocar nas plataformas, né, mas eu queria agradecer a sua presença e, enfim, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o lançamento do livro, do outro lado da mesa, a gente vai falar um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Ontem eu estive no lançamento do seu livro, que foi incrível, e, bom, primeiro, eu queria te agradecer e dizer assim, para o pessoal te conhecer um pouco mais, quem é a Mari mulher, a Mari paciente, a Mari médica. Obrigada, Bruna. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom, é uma grande oportunidade falarmos sobre saúde, né? Então eu quero agradecer esse espaço, agradecer a Rádio Baruch também pela oportunidade. E eu estou muito feliz de poder apresentar para vocês o meu livro. Tá quentinho, né? Lançou ontem. Deixa eu mostrar melhor aqui, ó. Do outro lado da mesa. Do outro lado da mesa, onde eu posso contar a minha experiência, a minha jornada como uma médica que se transformou em paciente e com certeza se transformou numa médica melhor após ter vivenciado essa experiência de estar do outro lado da mesa como paciente. Então, assim, a Mariana no livro eu conto a história, né? A Mariana que, como médica, sempre procurou olhar a pessoa como uma pessoa humana, uma pessoa com a sua complexidade, tentando entender que ela é muito mais do que um sintoma, muito mais do que uma doença, e eu conto no livro porque eu me senti incomodada com aqueles atendimentos rápidos que a gente tinha que fazer, e eu não tinha tempo de conversar com o paciente, eu falava, puxa, tá faltando alguma coisa, né? E vivi dessa maneira. E fui vivendo, tentando fazer o melhor que eu podia dentro das condições que eu tinha, né? Até que eu, aos 37 anos, né, adoeci, descobri um câncer de mama em fase inicial, e aí minha vida mudou, né? Naquele dia tudo mudou, né? Foi uma jornada desafiadora, uma jornada que eu conto mais com detalhes aqui no livro, mas aos 37 anos, como eu falei, né, totalmente assintomática, sem história familiar, no meio da pandemia, sem fator de risco, fui tranquila fazer os meus exames de rastreio, né, os exames ginecológicos, fui tranquila, de rotina, foi muito tranquilo, porque sabe quando você tem zero preocupação para isso? E fui. Aí, a minha médica pedindo todos os exames, eu só fazia ultrassom de mamas, nunca tinha feito mamografia, ela falou, Mariana, vamos fazer mamografia esse ano? Ano passado você estava amamentando o Rafael, a gente não pediu, porque aí a partir dos 40 anos a gente pede com mais regularidade, né? Eu falei, vamos, né? É importante a gente fazer esses exames, né? De forma preventiva, vamos dizer assim. E fui. E fiz esse exame, e eu vi que a técnica demorava. Eu falei, puxa, tem algo estranho. Aí depois eu fui fazer ultrassom de mamas, e aí eu vi que a médica também estava demorando na mesma mama. Eu falei, olha, o que está acontecendo? Ela falou assim, olha, Mariana, tem alterações nessa mamografia que a gente não está conseguindo correlacionar direito aqui no ultrassom, mas vamos esperar o resultado, né? Isso, eu já estava sem chão, né? Já estava desesperada. Mas tudo isso para falar que eu recebi o diagnóstico, né? A suspeita, né? O BRADS4, eu fiz a biópsia e recebi o diagnóstico de câncer de mama aos 37 anos, numa fase inicial, mas já tinha áreas de invasão, né? E aí eu precisei fazer todo o meu tratamento, eu fiz a cirurgia, eu fiz quimioterapia, fiz radioterapia, e aí eu vivi todos os desafios de um tratamento oncológico. E eu contei com médicos, assim, queridos demais, humanos, e eu sentia muita falta de conversar com mulheres que tinham passado por essa experiência, porque por mais que os meus médicos me explicassem tudo, por mais que eu tivesse essa vivência como médica, minha vivência dentro da oncologia era muito pouca, então eu não podia me basear naquilo que eu vivi, que eu aprendi, foi pouco, né? E meus médicos me ajudaram muito, mas eu senti falta de conversar com quem realmente estava vivendo aquela situação ou tinha vivido e poderia me compreender na minha dor,
né? Tá. Porque tem coisas que só o que está aqui dentro a gente não conta para ninguém, muitas vezes, né? Só quem tá sentindo mesmo, né? E é algo que às vezes você sente e você não quer falar, porque você tem medo de julgamento, você Entendi. talvez, as pessoas na melhor das boas intenções, querendo ajudar, elas vão falar assim: "Não, mas não fica assim, você está sendo tratada, você confia em Deus, tal". Eu confio em Deus, eu estou sendo tratada, mas eu estou triste, né, isso existe também, a gente Sim. precisa olhar para isso, né. A gente vive quando recebe um diagnóstico desse, a gente vive várias etapas, primeiro a gente nega, depois a gente se revolta, e depois a gente aceita, né. Então, nessa trajetória, é onde a gente precisa cuidar da parte emocional, né, porque não é fácil. E meu filho tinha 1 ano e meio, meu filho mais novo, então, assim, era muito pequenininho. Então foi um outro agravante, né, porque era realmente um desespero, né. Aham. Eu pensava que eu ia morrer, né, eu não pensava que poderia ter esperança. Até porque Olha. a única pessoa, como eu não tinha história familiar, né, de câncer de mama, a única pessoa mais próxima era uma amiga da minha mãe que faleceu jovem devido ao câncer de mama. Então isso Entendi. para mim era muito pesado, né. Então eu não via outra perspectiva quando eu recebi o diagnóstico. Até que uma amiga chegou para mim e falou assim: "Mariana, eu descobri que você está com câncer de mama e eu também tive câncer de mama, eu queria compartilhar com você". Olha. Foi um anjo, Olha ela só. falou ela falou coisas que eu precisava ouvir muito, né, porque quando eu descobri, o receber, né, o diagnóstico, na verdade, antes de receber o diagnóstico, quando eu voltei do laboratório naquele dia do exame, eu já cheguei em casa chorando, 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 eu olhava para as crianças e chorava, porque foi realmente eu fiquei sem chão, né, com o fantasma, né, com a possibilidade, porque ele ainda não era real, né, mas Uhum. também era difícil de pensar diferente. Então Sim. aquilo era um pensamento recorrente, até que depois eu recebi o diagnóstico e eu olhava para as crianças e chorava e falava: "Eles não podem me amar, porque quando eu morrer, eles vão sentir muito a minha falta, então eles não podem me amar". E aí eu falava: "Gente, que mãe que pensa isso, né, dos filhos, que deseja que os filhos não amem, não é possível", né. E aquilo me consumia, aquele tipo de pensamento, Era né. um problema a mais do que você já estava passando, né? Exatamente, Uhum. Bruna, era algo assim, e era aquele pensamento repetitivo, porque eu Tá. falava: "Bom, eu vou morrer, os meus filhos não podem me amar, porque se eles não me amarem quando eu morrer, eles não vão sofrer tanto, e aí eles vão viver um pouco melhor". Olha isso. Pensamento de mãe, né, assim, um Uhum. negócio de proteção, né. Ah. E aí eu não conseguia falar isso com ninguém, nem com meu marido, porque se eu falasse isso, ele ia achar que eu estava doida, se eu contasse para os meus pais, qualquer pessoa ia achar estranho, né. Até que chegou esse anjo, né, essa amiga que chegou perto de mim e falou: "Então, Mariana, minha filha tinha a sua idade e eu preciso te falar uma coisa, você não vai acreditar, mas você acredita que eu maltratava ela para ela não sofrer se eu morresse?". Olha. Quando ela falou isso, eu comecei a chorar, eu abracei ela e falei: "Eu não acredito! Ai, meu Deus, alguém que me entende na minha dor, no meu desespero, na minha angústia". E aí Uhum. desde então, eu comecei a conversar com ela em cada etapa do meu Ai, tratamento. que bom, Mari. Pois é, em cada situação, e aí eu vi naquela situação que eu vivi, eu vi a importância de trocarmos experiências para nos fortalecermos e continuarmos, o tratamento, as situações desafiadoras com confiança, né, e como a gente Sim. precisa se fortalecer emocionalmente. Então, eu pude vivenciar algumas faltas, né, por melhor que tenha sido o tratamento, por melhor que tenha sido a a rede de apoio, eu senti muitas faltas, né. E eu escrevo isso no livro porque tô adiantando já, né, mas Ah, não tem problema. porque eu idealizei o projeto Enlace para que a gente pudesse cuidar de uma maneira muito especial das mulheres que estão passando por essa Legal. jornada oncológica, né. Que bom, Mari. Então você tem o projeto Enlace, que é um projeto maravilhoso, e tem também o livro que tá tudo, na verdade, enlaçado, né, vamos dizer É, assim, tá tudo interligado, né. exatamente. Legal. Fala um pouquinho sobre o projeto Enlace, para o pessoal conhecer. Falo sim. E o Enlace, ele nasceu de uma outra dor, né, ele nasceu da Uhum. minha dor e também
eu terminei todo o meu tratamento e depois de 4 meses do término da minha radioterapia, minha mãe descobriu um câncer de mama em fase inicial. Então não tinha ninguém na família e em pouco tempo 2, né? Então eu falei para minha mãe assim, eu falei, mãe, nós estamos juntas. Eu já sei o caminho das pedras, eu passei por isso há pouquíssimo tempo, estamos juntas. E aí a minha mãe pôde, ela fala hoje, né? Ela fala assim, nossa, para mim foi um pouquinho menos doloroso, né? Menos difícil, porque você você estava comigo, você pôde compartilhar comigo, e eu vivi com você muita coisa, então eu já me sinto um pouco mais segura para viver essa fase. É verdade. Né? Então, e minha mãe fez a quimioterapia, minha mãe fez a cirurgia e a radioterapia, ela não precisou fazer a quimioterapia. Então, eu pude acompanhá-la, né, e ela está super bem agora, e depois de um tempinho do tratamento dela, a gente sentada ao redor de uma mesa e tomando café, assim, da tarde, bem numa conversa, né, aleatória, eu falei, ai mãe, como eu gostaria que eu pudesse entregar o meu telefone para várias pessoas, para que elas pudessem entrar comigo, para a gente conversar, porque eu queria ouvi-las e poder compartilhar algumas experiências, para a gente não falar sobre doença, porque eu não quero falar sobre o câncer, o tipo de câncer, a histologia, não é isso. Eu quero falar sobre a mulher, porque muito se olha para a nossa doença, para o nosso sintoma, para o nosso efeito colateral, pelas cicatrizes, mas pouco se olha para a mulher na parte interna, como ela está lidando com essas perdas, como ela está lidando com essa dor, com tantos medos que aparecem. Não às vezes que o médico não queira, mas não dá tempo e tem tanta coisa para ver, né? Essa parte acaba ficando separada. E eu vivi no meu tratamento, durante a minha quimioterapia, chegaram vários profissionais e dentre eles chegou uma psicóloga, falando assim, oi, eu sou psicóloga, você gostaria de conversar? Ai, que ótimo. Aí eu falei, olha, eu adoraria, mas assim, eu já faço terapia, né? Isso me ajudou muito, mas eu falei, agora eu tô com muito sono, e porque a gente recebe a medicação, né? A quimioterapia, mas antes a gente recebe antialérgico, então a gente fica com um pouquinho de sono, né? Aí hoje, somente agora, eu penso nisso, eu falo, puxa, será que aquele é um bom momento para chegar uma psicóloga e perguntar se a gente precisa conversar, né? Então, eu fui percebendo várias situações que eu falei, puxa, a gente podia fazer algo melhor, algo mais, né? E aí, naquele dia, tomando cafezinho com a minha mãe, ela falou, pois é, Mariana, eu também queria ajudar outras mulheres, porque foi tão bom a gente ter vivido essa experiência juntas, você me fortaleceu. Eu falei, mãe, então vamos criar um grupo para a gente poder ajudar mulheres? E foi aí que nasceu o Enlace. Que legal. E o Enlace, ele nasceu das nossas dores, na tentativa de podermos ajudar mulheres com acolhimento emocional, com informações que possam trazer bem-estar, sempre visando o bem-estar, para que cada mulher possa viver essa situação da jornada oncológica que é tão desafiadora, que traz tantas dores, né? Que cada uma possa viver da sua maneira, né? Da melhor maneira possível. E o nosso slogan é Unidas pela Beleza de Viver, para que a gente possa continuar enxergando beleza em nossas vidas, apesar das circunstâncias e apesar das doenças. E aí, os nossos encontros são rodas de conversas, né, que nós fazemos quinzenalmente de forma virtual, para que todas as mulheres consigam participar onde estiverem. E isso no Brasil inteiro. Bom. No Brasil inteiro e até fora do Brasil, porque tem brasileiras que moram fora, que estão fazendo tratamento oncológico, que participam, tem gente do Paraguai que participa, então assim, é para todas, né? E até para todos, eu diria, porque a gente também acolhe os familiares. Isso é muito importante, né, Mari? Porque os familiares também acabam sofrendo nesse processo, né? E é o que você falou, às vezes querem ajudar, mas não sabem como, né? Não. É uma doença grave que desestrutura toda uma família, né? Primeiro que é um nome que assusta, tem gente que não quer nem falar o nome de câncer porque tem medo, e realmente ele é uma doença estigmatizante, né? Ela vem para abalar a família toda, porque a rotina muda, né? A gente passa a ter consultas, passa a receber medicações, a família, ela presencia muitas vezes os efeitos colaterais que a gente vive durante o tratamento, e a família tenta ajudar e não sabe como, porque realmente muitas vezes não tem o que fazer, a família, ela precisa somente ser presença, ela precisa ser somente um apoio para a mulher entender que ela não está sozinha, sabe? Levar um lanche, um prato de comida pronto,
sabe, ser aquele suporte, Carinho, né? Sim. um carinho, levar na consulta, estar presente nos exames, Legal. porque eu estive também no papel de familiar, né, com a minha mãe, e É a verdade. sensação que a gente tem é de impotência. A gente gostaria de estar no lugar daquela pessoa, sofrendo por ela, ou de ajudar de uma forma melhor para poder resolver a situação, e a gente não consegue. Então, é algo que chega a frustrar, porque a gente quer resolver e não consegue, então a gente se sente impotente. Então, é uma doença que não desestabiliza somente a mulher, mas todos os acompanhantes. Muitos deles não dão conta dessa situação e abandonam a mulher, né? Tá. E é um outro fator muito sério. Nossa. Então, a Sim. gente chega como enlace para acolher essa mulher e para falar que ela não está sozinha. Que legal, Mari. Você acha que no meio de tudo isso, você já passou pelo que você passou, e aí sua mãe passar, e você tá assim um pouco mais preparada para ajudá-la, você acha que dentro disso tudo saiu aí um propósito de vida? Com certeza, com certeza. O propósito de vida, o enlace me possibilitou. Na verdade, eu vou dizer que a jornada oncológica foi um grande aprendizado para mim, né? Eu costumo dizer que a partir de tudo que eu vivi foi uma grande cura, não só da doença, mas da Mariana como um todo, né? Porque eu comecei contando como era a Mariana como médica, que queria ter mais tempo para conversar com o paciente, que entende que o paciente, muitas vezes, ele já traz para você tudo aquilo que ele precisa, a gente só precisa ter tempo para olhar para ele, ouvir e juntar com os nossos conhecimentos médicos, é como se fosse uma parceria, um pouco o médico, um pouco o paciente, né? Uhum. E dentro e essa jornada oncológica, vivenciando tudo que eu passei, estando do outro lado da mesa aí, entendendo que a posição do médico, eu pude juntar tudo e pude colocar em prática tudo aquilo que eu sempre desejei, sempre busquei, até de maneira inconsciente, né? Dentro da própria medicina, como minha vida, porque eu também sempre gostei de poder ajudar as pessoas e fazer a diferença, né? Não é ajudar por ajudar, mas de fazer algo que possa ser significativo para alguém, né? E aí eu acredito que através do enlace tem sido a realização de um propósito de vida. Que né? lindo, Isso, sem dúvida, sem dúvida. E eu creio que Deus não permite que a gente passe nada além daquilo que a gente possa suportar. Eu E também principalmente eu acredito que em tudo tem um propósito. também Né? acho. É para o nosso bem. Aí você fala, como um câncer pode ser para o nosso bem? É difícil muitas vezes de entender isso quando a gente está vivendo o furacão, né? Mas quando a gente passa por ele e olha para trás, você fala, uau! Porque, assim, as pessoas, sabe, Bruna, elas olham pra gente está sempre como se fosse numa vitrine, né? Nós somos seres relacionais, então a gente vive em comunidade, as pessoas estão sempre olhando para nós, a gente não precisa viver para o outro, mas a gente acaba sem querer influenciando alguém, né? Com certeza. E durante essa situação da doença, eu pude perceber como as pessoas estavam olhando, porque as pessoas, elas queriam entender, eles observam a gente na nossa dor, porque todo mundo tem uma dor, cada um da sua maneira, no seu aspecto, na sua profundidade, mas todos nós temos dores, né? Está escrito já na Bíblia que nós teremos aflições, Exatamente. né? Então, assim, nós precisamos ter o quê? É bom ânimo para vivê-las, né? E poucos conseguem passar por essa situação com bom ânimo, né? Então, as pessoas olham para nós e elas querem entender como a gente vive essa dor. E aí eu pude perceber que tinham pessoas me observando, e eu não sabia, e eu não falo isso como uau, não, é porque a gente não tem noção do que a dor pode impactar na vida de alguém, né? Você fala, puxa vida, aí pessoas que chegam para mim hoje e falam, nossa, Mariana, foi um aprendizado para mim, a maneira como você vivenciou isso, como a sua família vivenciou isso, e eu aprendi. Aí você fala, puxa, que propósito tinha nisso, né? Na hora parece que é só sofrimento, né? Quando você começa a aprender, né? Exatamente. E a minha história não é melhor do que a de ninguém, nem mais interessante. Não, é a minha história. E aí... Desculpa? É uma história linda, né? É mais uma história para compartilhar com as pessoas, para motivar. Exatamente, motivação eu brinco que no enlace a gente tem a motivação compartilhada, porque nós queremos fazer com que cada pessoa, cada mulher possa valorizar a sua história, a sua trajetória,
tudo que passou para chegar até aqui, né? Porque muitas vezes a gente tem um olhar voltado só para o negativo, só para criticar, né? A gente costuma enxergar só o copo, ao invés de ter o copo meio cheio, a gente só enxerga a parte vazia do copo, né? A parte meio, né, vazia. Então, a gente precisa mudar o foco para que a gente possa viver melhor, né? Então, assim, para que todas possam valorizar a sua história. Com certeza. E aí, Mari, falando de paciente e médica, né? Você estava aí dos dois lados. Fala um pouco sobre o livro, que é do outro lado da mesa. Como é que é? Como é que surgiu? Então, e esse livro nasceu para eu contar como eu cheguei até o enlace, porque muita gente me pergunta, né? Fala, nossa, Mariana, de onde surgiu o enlace? Aí eu falo, foi depois do tratamento e tal, mas eu, buscando bem, o enlace nasceu com a Mariana, né? O livro é a história da Mariana, Legal. Né? Porque de onde veio esse desejo de cuidar de pessoas, porque eu escolhi ser médica, e depois que eu tive um câncer de mama, da onde surgiu esse propósito de ajudar mulheres, né, a poder a se valorizar, a perceber o quanto ela é valiosa, que não é um diagnóstico que tira esse valor dela, não é a perda da mama ou de parte da mama ou dos cabelos que faz com que ela fique menos feminina, menos linda, menos especial. Sim. Então, assim, essa necessidade de resgatar aquilo que pode se perder, né, durante o tratamento. Eu me perdi. Eu entrei no momento, e no livro eu conto, que eu olhava para o espelho e não me reconhecia. Eu já estava sem cabelo, com o rosto mais inchado, com um peso que não era meu, e até hoje eu não sei nem qual é mais o meu peso, porque não voltei, a gente faz tanto tratamento, é tanta coisa, as unhas descoladas, então assim, escuras, aí você olha para o espelho e você fala, quem é você? E aí foi um momento muito sério para mim, porque eu falava, puxa, quem é você? E aí eu precisei, naquele momento, voltar. Falei, nossa, pera um pouco, eu precisei perder o cabelo, porque eu fiz um tratamento para ficar curada. Eu precisei que a mama saísse, fosse retirada, eu fizesse mastectomia para que eu pudesse viver. Então, um pedaço do meu corpo precisou morrer para que eu pudesse viver. Olha, né? Que lindo isso. Precisei passar por uma experiência de quase morte para poder experimentar a vida. A vida de verdade, né? A vida de verdade, a vida com sentido, a vida com propósito, porque eu achava que eu vivia bem, eu achava que eu era saudável, e realmente meus exames eram todos normais. Agora eu te falo, a gente só é saudável quando tem os exames normais, e daí eu começo a falar da importância de olhar para os outros pilares da saúde, né? Muito bom, a gente Mari. pode falar do pilar emocional, que é a mente que mente, é excelente falar surgiu sobre por esse motivo. E é um pilar, eu diria, fundamental. Sim. Porque a gente precisa cuidar da nossa parte emocional, porque muitas vezes aquilo que a gente não dá conta e não fala, o corpo expressa. Né? Que desordem emocional causou uma desordem física a tal ponto de células se proliferarem de forma desorganizada. Né? Então, assim, de onde veio esse meu câncer? E nessa busca dessa resposta, eu pude olhar para outros pilares de saúde e ver que eu achava que eu estava saudável, mas às vezes eu estava trabalhando num lugar que eu não queria, vamos dizer assim, aguentando pessoas que eu não queria estar por perto, e não sabendo lidar com isso. E aí eu falo, eu estava doente sem saber. Então, eu falo isso no livro, porque nós precisamos olhar para todos os lados da nossa mesa. Né? O que nós fazemos? E eu falo, né, que a vida acontece ao redor das mesas. Seja numa mesa de trabalho, seja na mesa de casa, seja na mesa da família, num Natal, por exemplo. O que nós fazemos com aquilo tudo? Né? Qual é o valor de tudo isso? Então, assim, do outro lado da mesa, é um livro que eu conto a experiência oncológica misturada com a experiência da Mariana, até chegar no enlace, e é um convite para que todas as pessoas possam olhar para suas dores, que todos nós temos, um convite para inspirar recomeços, para olhar para aquilo que dói, construindo e desconstruindo conceitos. E é isso, sabe? Para que cada um possa olhar para a sua vida e reavaliar, para ver, puxa, será que eu preciso desconstruir alguma coisa para construir algo novo? Muito é possível
Eu achava que não era possível, eu achava que a minha vida ia ser assim para sempre, até que veio um furacão, pura, né? E vou te falar, esse furacão me colocou no eixo, porque ele me mostrou que a vida não precisava ser daquele jeito, ela poderia ser muito maior, né? Com certeza, Mari. Eu fui, para quem está assistindo, né, para quem está escutando, a gente está falando aqui, mas para quem está assistindo, né, vai assistir, tô aqui com o livro também, porque ontem eu fui no lançamento da Mari, no lançamento do livro, autografado aqui, então super recomendo, eu vou ler ainda, né, porque eu peguei ele ontem, tá fresquinho aqui, mas é um livro que eu tenho certeza que, como você falou, de médica paciente, né, então é muito legal isso, você contar essas duas visões e aí concentrar em você e fazer toda essa diferença, né, Mari? Eu conto a minha visão aqui, vocês vão ver que eu passeio, né, pelo lado de paciente, pelo lado de médica, pelo lado de acompanhante. Então eu brinco que eu estou em todos os lados da mesa. Tem uma hora que eu falo assim, chegou o dia da minha cirurgia, em cima da mesa, né? Porque é verdade. Então, assim, aí quando eu fui fazer a dedicatória, eu falei, gente, quando eu dei o nome, eu brinco que o nome surgiu antes do livro, o título do livro, surgiu antes do conteúdo. E quando eu fui fazer a dedicatória, eu falei, uau, eu lembro que eu coloquei a frase assim, a vida acontece ao redor das mesas. Eu falei, eu não tinha parado para pensar nisso. Verdade. Então, gente, é uma leitura, eu espero que vocês gostem, porque eu procurei fazer uma leitura leve, uma leitura dinâmica. Se for como você fala, Mari, porque as coisas são muito leves, então vai ser uma leitura muito gostosa. Porque eu falo no Enlace, a gente não fala sobre doença. Quando uma mulher chega no Enlace, até é bom eu falar isso, porque é tudo gratuito, viu, gente? Nós temos profissionais voluntárias para fazer o acolhimento emocional, nós temos outros profissionais que são parceiros, que nos dão orientações, isso faz diferença. E quando uma mulher chega lá para conversar com a gente, eu falo assim, qual é o seu nome? Como você tá? Eu nem sei qual é o tipo do câncer dela. E isso não faz diferença, porque eu e ela, nós somos iguais, porque nós temos dores relacionadas ao tratamento oncológico. E a arrecadação do livro vai todo pro Enlace, né? Exatamente. Eu achei incrível isso. Exatamente, porque como é tudo voluntário, né? E nós distribuímos flores para as mulheres que estão fazendo tratamento, nós fazemos eventos para nos reunirmos, para poder fazer atividades para bem-estar, para valorizar cada mulher, né? E não temos patrocínio, né? Eu brinco que eu patrocino, né? Mas então hoje... E aí Deus vai unindo as pessoas Exatamente. E para falar a verdade, pessoas vieram querer ajudar. Eu falei, nossa, que incrível isso, né? E aí eu falei, eu vou escrever esse livro e aí toda a renda vai ser para o Enlace, que vai ser uma maneira da gente contribuir com esse projeto e perpetuar as ações, né? Com certeza, Mari. Olha, se desse a gente conversava muito tempo, mas a gente está acabando aqui, a gente tem meia hora. Eu queria novamente agradecer, Mari, assim, mais uma vez, é muito bom, eu acho que a gente pode fazer mais coisas depois, gravar lives, gravar mais podcast, porque o assunto não termina, né? Mas eu queria que você deixasse suas redes, deixasse seus contatos, para que as pessoas pudessem entrar em contato com você e saber mais sobre o Projeto Enlace, sobre o livro. Vai ser um prazer. Sigam a gente nas redes sociais, né? O meu profissional é @doutora.mariana_Mendes. Tá? Mendes com S, né? Com S, E o do Enlace é @projeto_enlace. E lá você vai saber de todas as informações, dos nossos encontros e dos eventos que nós tivemos. Vai ser um prazer conversar com você, sou eu que respondo. Ótimo, ótimo. Depois eu vou colocar também, a gente vai colocar depois no YouTube, eu coloco lá as redes, tudo certinho, o pessoal enfim, te encontrar e conversar, quem sabe aí surgir novas ideias, novos projetos, né? Combinado, vai ser um prazer. E um prazer, Bruna, obrigada. Obrigada, Mari, obrigada, viu? E, enfim, eu quero aqui também deixar para o pessoal seguir o YouTube, o Instagram, a Rádio Baruch também está com a programação da Mente que Mente, né? É o canal A Mente que Mente no Instagram e no YouTube, e aqui na grade da Rádio Baruch também. Obrigada, viu, Mari? Obrigada, eu que agradeço.